Olá! Já parou para pensar um pouquinho no poder incrível que as palavras têm? Sabe, elas não só descrevem o mundo, elas praticamente constroem o nosso mundo. É sobre isso que vamos conversar. Vamos mergulhar fundo nessa jornada da filosofia para entender, afinal, o que é a linguagem e como ela acaba moldando tudo ao nosso redor. Para começar essa nossa análise, a gente parte de uma pergunta fundamental, uma que, olha, acompanha a humanidade há séculos. Essa tal de linguagem, essa ferramenta que a gente usa para articular ideias super complexas, será que ela é uma habilidade exclusivamente humana? A ficção, claro, adora brincar com essa ideia. Pense em O Planeta dos Macacos. Lá, essa barreira simplesmente não existe. A gente vê macacos que aprendem a falar, que usam a linguagem para se organizar e até para desafiar o nosso domínio. É uma ideia em tanto, né? E aqui está o ponto crucial da discussão. É óbvio que os animais se comunicam. Um cachorro late, as abelhas dançam para indicar onde tem comida. Mas isso é linguagem? A filosofia faz uma distinção importante entre a comunicação, que é mais instintiva, e a linguagem articulada, cheia de regras, de símbolos, que é o que nos permite criar frases e ideias infinitas. E parece que essa, sim, é a nossa grande diferença. Para a gente entender a raiz dessa questão toda, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Lá para trás, para o lugar onde todo esse debate filosófico começou, a Grécia Antiga. Bem-vindos, então, à Escola de Atenas. É aqui que os maiores pensadores da antiguidade passavam horas debatendo a natureza da realidade, da verdade e, claro, da linguagem. E bem no centro de tudo isso, existia uma baita divergência de ideias. De um lado, a gente tinha os sofistas. Para eles, a palavra era um fármakon. É um termo grego que, curiosamente, significa tanto remédio quanto veneno. Ou seja, uma ferramenta poderosíssima que podia ser usada para persuadir e curar, mas também para enganar, para manipular. A verdade, para eles, era algo relativo. E aí chegam esses dois gigantes. Nessa pintura famosa do Rafael, Platão está ali, apontando para cima, para o mundo das ideias. Já o Aristóteles gesticula para baixo, para o mundo físico palpável que está bem aqui ao nosso redor. E esse simples gesto, olha, ilustra de forma brilhante duas filosofias da linguagem que são completamente opostas. Vamos entender essa diferença. Para o Platão, as palavras que a gente usa são como setas que apontam para formas perfeitas que existem num outro plano, um mundo de ideias. A verdade, para ele, está lá fora. Já o Aristóteles, não, nada disso. Para ele, as palavras descrevem as coisas reais, tangíveis, que a gente pode ver e tocar. A verdade está bem aqui. Para ficar mais claro ainda o pensamento do Platão, imagine um cavalo. Todos os cavalos que a gente vê por aí seriam para ele apenas cópias imperfeitas da ideia perfeita de cavalo. Então a palavra cavalo se refere a essa forma ideal, e não exatamente aos animais que estão pastando no campo. E olha que interessante. Essa visão clássica de que a linguagem é uma espécie de janela para a realidade dominou o pensamento ocidental por mais de 2000 anos. Foi muito tempo. Até que no século XX acontece uma verdadeira revolução. Olha só esse salto no tempo. A gente vai lá dos debates de Platão e Aristóteles por volta de 400 a.C., direto para a virada linguística, perto de 1900. A pergunta mudou completamente. Deixou de ser, será que a linguagem reflete a realidade, para se tornar algo como, e se a própria linguagem for a realidade que a gente tem que analisar? E essa é a grande sacada da virada linguística. Em vez de ficar tentando olhar através da linguagem para achar uma verdade lá fora, a filosofia começou a olhar para a própria linguagem, para sua estrutura, suas regras, seus usos. E ninguém representa melhor essa nova abordagem do que um filósofo chamado Ludwig Wittgenstein, que chegou com um conceito que, nossa, mudou as regras do jogo. O Wittgenstein propôs a ideia de jogos de linguagem. Para ele, o significado de uma palavra não é uma coisa fixa, sabe? Não é universal. Pelo contrário, o significado vem de como a gente usa essa palavra dentro de um contexto específico, ou seja, dentro de um jogo que tem suas próprias regras. E a beleza desse conceito é que a gente vê ele na prática o tempo todo. Pensa, por exemplo, na palavra cadeia. No jogo da química, ela significa uma estrutura de átomos. Agora, no jogo do direito, bom, aí ela significa uma pena por um crime. É a mesma palavra, mas com significados totalmente diferentes, tudo dependendo do jogo que está sendo jogado. Então, para se comunicar bem, a gente precisa saber jogar o jogo certo. Isso quer dizer o quê? Conhecer o contexto, entender as regras daquele ambiente e usar as palavras de acordo com as convenções daquele jogo específico. E o mais maluco é que a gente faz isso o tempo todo, sem nem perceber.
A partir desse ponto, a ideia cresce. Se a linguagem funciona nesses jogos, então talvez toda a nossa realidade social, nossa cultura, seja construída a partir desses mesmos jogos. O filósofo Ernest Cassirer chegou a nos chamar de o animal simbólico. O argumento dele é que nós, seres humanos, não vivemos só numa realidade física, de coisas. A gente vive numa realidade simbólica, que nós mesmos criamos com a linguagem, com a arte, com os mitos, com a ciência. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Tanto a chamada cultura erudita de uma ópera, quanto a cultura popular de uma festa junina, por exemplo, são, na essência, mundos simbólicos super complexos. Os dois são construídos com uma linguagem própria, com rituais e com significados que só são compartilhados por quem faz parte daquela comunidade. Pense bem em tudo o que nos cerca. As nossas leis, as histórias que contamos, a nossa arte, os nossos modelos científicos e até o nosso sistema econômico. Tudo isso é construído em cima de sistemas simbólicos. São jogos de linguagem enormes e complicados que todos nós, de alguma forma, concordamos em jogar juntos. O ponto central é este. Da filosofia às finanças, a gente vive dentro de realidades que foram construídas coletivamente com palavras. O dinheiro, por exemplo, não passa de papel ou de um número numa tela, mas nós damos um valor imenso a ele através de um sistema simbólico que todo mundo compartilha. O músico e poeta Arnaldo Antunes capturou essa ideia de um jeito genial na música Nome, quando ele diz: só os sons são, som. A palavra não é a coisa, o nome não é o bicho. É só um som ao qual a gente atribui um poder gigantesco, o poder de criar mundos. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão, um tanto provocadora. Se as palavras não são as coisas em si, mas são as ferramentas com que a gente constrói a nossa realidade, o que sobra do nosso mundo se a gente tirar as palavras? Fica aí a pergunta para a gente pensar.